Seja muito bem-vindo a mais um tutorial aqui dentro do painel Halftone Pro. E o tutorial da vez é sobre a parte manual do Halftone Rosetta para tecido preto. Se você não viu o tutorial da parte automática, aconselho que você veja porque tem bastante detalhe técnico interessante que você precisa ver. Bom, aqui na parte manual tem uma diferença bem pequena em relação aos automáticos, que você vai ter que configurar alguns prompts de script para que você consiga alterar as características do Halftone aqui dentro do Photoshop. Então aqui, novamente, você pega, faz a abertura da sua imagem aqui dentro do Photoshop, ou com fundo preto, que é Halftone para tecido preto, ou fundo transparente, beleza? Aqui, dou um clique na parte manual, e ele já abre o primeiro prompt de script. Aqui é só para definir a frequência LPI. Então aqui por padrão, vou colocar aqui em 30, frequência que eu gosto de utilizar bastante. Então ok. E vamos para o segundo prompt. Aqui você vai determinar o quanto de sombras você vai limpar do design. Então aqui por padrão ele já vem em 40, que é igual o botão automático do app. Então aqui, se eu deixar em 40, ele vai ficar na mesma proporção do botão automático. O objetivo não é esse. O objetivo aqui é que você altere as características do Halftone. Então aqui, quanto menor, ele vai preservar mais sombras do design. Quanto maior, acima do 40, ele vai limpar mais sombras do design. Então aqui eu vou fazer dois exemplos para que você veja na prática como isso daí funciona. Primeiro, eu vou deixar com 10. E vamos para o terceiro prompt. Aqui funciona praticamente no sentido oposto da remoção das sombras. Aqui é a intensidade em que o Halftone é aplicado em cima das luzes. Aqui tons de pele, área com iluminação, áreas mais claras. Por padrão, ele já vem com 30, que é uma aplicação bem tranquila. Ele não fica lavado, aquele design lavado, e também não fica tão vazado para que você consiga ter um bom equilíbrio entre preservação do design, das áreas claras e também aplicação da retícula. Se eu colocar aqui em 10, ele vai fazer menos aplicação em cima das áreas claras. Consequentemente, ele vai deixar o meu design mais lavado. Vou fazer a aplicação aqui em 10. Aqui deixa sempre um 300 dpi. A proporção você coloca conforme você for necessitar. Fechamos, só aguardar ele finalizar. Prontinho, primeiro Halftone aplicado. Vou voltar aqui no design original. Parte manual, 30 LPI novamente. Dou um OK. Aqui na limpeza de sombras eu vou colocar em 60. Vou agressivar mais a limpeza das sombras. E aqui na textura das luzes, vou colocar em 80. Eu quero que aqui ele aplique o Halftone em mais áreas claras. Dou um OK. OK de novo. Prontinho. Halftone finalizado. E aqui, apenas na troca do meu projeto aqui em cima, você já consegue ver uma diferença gritante na questão da remoção das sombras. Aqui, ele é um Halftone com sombras preservadas, então você vê muitas áreas escuras no design. Ele é um Halftone que tem menos aplicação nas áreas claras. Então aqui você já vê um rosto sólido, você já vê um pescoço sólido. Ó. Aqui também bem sólido. No carro você já vê solidez. Ó. Não tem retícula. Em contrapartida, aqui ele é um Halftone que foi removido mais sombras. Então você não vê aqueles tons escuros, você já vê um Halftone mais limpo. E aqui ele tem mais intensidade nas áreas claras, aqui em cima do carro. Você já vê retícula, aqui na lateral, aqui no rosto, ó, você já consegue perceber retícula nas áreas mais claras. Se eu der um zoom, você consegue ver ainda mais. Deixa eu só aplicar a camada preta de baixo. Ó. Perceba que aqui ele já tem um Halftone bem aplicado nas áreas claras. Em contrapartida, com aplicação menor, menos agressiva, ele já preserva o design mais lavado. Essas configurações são apenas configurações técnicas. Aqui você decide conforme o seu design e também a sua intenção de aplicação. Ponto negativo aqui desse Halftone com sombras preservadas é que geralmente ele puxa muito para sombras que o próprio tecido já vai suplir. Então aqui mesmo perto dessas luzes, se eu pegar aqui o conta-gotas e vir aqui nessas sombras,
ele é um tom quase preto. Então isso daqui praticamente vai ser imperceptível a olho nu. Essa cor aqui na camiseta vai ficar como se fosse uma textura de cola, porque disso daqui pro preto é praticamente imperceptível. Então às vezes não faz sentido eu preservar essas sombras aqui. Em contrapartida, se eu pego um design mais agressivo na remoção das sombras, ele vai me entregar um design mais limpo. Só que em contrapartida, como sempre tem um lado bom e um lado negativo, aqui ele começa a perder alguns detalhes de luz, que geralmente essas luzes elas têm um tom mais roxo. Deixa eu só dar uma aproximada aqui. Ó, perceba que aqui do lado da torre ele tem um tom de luz bem roxo, um tom de luz bem apagado. E aqui, como você limpou mais sombras, você não tem esses detalhes. Novamente, é uma análise que você tem que fazer com base no seu design, também da forma que você quer que o halftone seja aplicado. A parte das luzes também aqui, ó, ele vai ter um halftone mais vazado, tecido mais respirável, porém ele vai perder um pouco da intensidade das cores e tons do design. É algo muito pessoal, é algo que você vai ter que testar, principalmente se for arte para design. Manda as duas opções, pergunta o que o cliente quer, para que você consiga chegar a uma aplicação perfeita que vai agradar tanto a sua produção quanto também ao cliente. Se você for o seu cliente mesmo, se a aplicação for para você, fica ainda mais fácil você decidir qual configuração aplicar. Que novamente, se eu voltar aqui no meu design original, sei lá, quero fazer um 35 LPI com a limpeza de sombras um pouco menor, vou colocar aqui em 30, para que ele preserve um pouquinho mais de sombras. E aqui eu coloco em 45, para que ele aplique um pouquinho mais em cima dos tons claros. Ele vai fazer uma aplicação totalmente diferente. Então aqui você tem um leque de possibilidades bem maior do que a parte automática. Aqui ela foi calibrada com um tom que a gente acha que é justo, que é um tom que fica bacana, com apenas um clique. Você preserva um tom de sombra na medida certa e você também faz a aplicação em cima das áreas claras na medida certa. A gente colocou essa parte manual justamente para que, se você não curta como o halftone ficou aplicado de forma automática, você vai lá e faz algumas alterações para que você aplique do seu jeito. Aqui, novamente, ó, sombras, menos sombras, ó, ele já perdeu aqui os detalhes de luz do lado da torre. E aqui, ó, eu preservei um pouquinho mais de sombras e ele já me devolveu alguns detalhes. Novamente, é mais um quesito técnico que vai da preferência de cada um e também de cada arte. Vou pegar aqui uma arte diferente. Deixa eu só fechar aqui para que você entenda como essa questão da remoção das sombras pode interferir também. Deixa eu ver, deixa eu pegar esse design aqui do Mario, que ele tem alguns tons bem escuros aqui de fundo, e vou fazer a aplicação do automático. Então, ok, espera ele aguardar finalizar. Prontinho, finalizado. Aqui você já vê uma diferença bem legal de analisar nessa questão das sombras, porque aqui perceba que ele perdeu esses detalhes aqui de vinho escuro do fundo, e também perdeu alguns tons aqui na parte da bolsa, ó. Perceba que aqui aquelas listras sumiram. Então, pô, eu tenho um design que ele não tem um sombreado muito marcante, é um design mais vetorial. Posso pegar aqui na parte manual, coloco aqui em 30 LPI também, frequência que você quiser. Aqui eu coloco ele em 25, para ele preservar um pouquinho mais de sombra. Pô, eu quero que ele aplique um pouquinho mais aqui em cima, coloco 40. Para que ele aplique um pouquinho com mais agressividade em cima das luzes. Dou um ok. Espero ele carregar todo o processo aqui dentro do Photoshop. Prontinho, ó, design finalizado. E aqui você já percebe que ele começou a manter as listras vinho que estava aqui no fundo. O design ele fica um pouco mais vivo, porque você deixa mais sombras, você consegue fazer um degradê de sombras maior. Só que em contrapartida, ele deixa mais áreas que geralmente não são aplicadas ao halftone. Geralmente ele é limpo. Então, se você preserva mais sombras, consequentemente, você preserva mais tons próximos do tecido. Aqui, se você vê, é um vinho bem escuro. Então, ele chega praticamente quase no tom preto.
Então, novamente, é mais um detalhe preferencial que você decide qual a melhor solução para o seu design e também para a sua aplicação no Halftone. Se ficar alguma dúvida, só você entrar em contato com a gente via e-mail ou via WhatsApp, que será um prazer esclarecê-la.